Olá, gente amiga, gente maravilhosa. Bom dia hoje, encerrando o mês de maio. É como diz aquela música, maio estava no final pois é, graças a Deus estamos encerrando mais um mês com saúde, com vontade, né, gente? Com disposição de continuar trabalhando, pensando no bem do Brasil e lutando por causas que são tão necessárias, né, hoje em dia, porque temos um governo que já notamos, né, pelo social praticamente é zero. Já desde o mandato, né, gente, do ex-presidente Michel Temer, o recado é claro: não tem almoço grátis mais. Ou seja, esse tipo de governo, ou seja, essas pontes para o futuro aí, gente, o pobre não cabe no orçamento. Ou seja, eles estão trabalhando exatamente para a parte rica, né, para aqueles que você que está do outro lado sabe muito bem que o rico, ele não precisa de governo. Quem precisa de governo são os mais pobres. Olha, gente, eu achei muito interessante no dia de ontem a postura do senador Paulo Paim, né, que ele comentou lá na tribuna do Congresso que o Senado tem que deixar de ser apenas uma casa carimbadora, ou seja, tudo que vem da Câmara, o Senado carimba em cima e pronto, e vai para a sanção presidencial. Se referindo às tal medida provisória, né, cara? A medida provisória fica literalmente 120 dias lá na Câmara, aí no último dia ela vai para o Senado. Para quê? Para não dar tempo dos senadores debater sobre ela, porque é um colegiado muito menor. O Senado da República tem 81 senadores, né, gente? É uma casa mais pequena que pode ir mais profundamente sobre o tema, deliberar sobre aquilo, né? E aí o que acontece? Deixam para a última hora só pro, digamos assim, os senadores carimbar e ir para a sanção presidencial. Eu achei bastante importante, gente. Olha, o senador elogiou, ou seja, o Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul, em plenária a decisão do Senado de votar na segunda-feira, dia 13, a medida provisória, ou seja, a MPV 871 de 2019, que busca combater fraudes em benefícios, segundo o próprio governo, né, que ele acha que tem benefícios irregulares do INSS, né? Ele destacou que o Senado não pode ser apenas uma casa de carimbo, entre aspas, né, ao se referir aos prazos para a votação das medidas provisórias. Olha o que ele comentou sobre isso, gente. Por isso a decisão hoje foi correta. O prazo que temos é esse, infelizmente, mais uma vez. E na segunda-feira a gente decide, mas já foi um sinal para que a Câmara, de que o Senado não aceitará mais, né, ser somente uma casa carimbadora, né, gente? O parlamentar falou de sua preocupação no que diz respeito também com a reforma da Previdência. E teve outro, gente, também. Olha, a oposição, ela vai já falou na Câmara, vocês viram, né? A oposição conseguiu ali 123 votos contrário à MP 871 e não vai ser diferente no Senado. Eu até acho que a oposição do Senado ela é muito mais combativa e há senadores de grande relevância ali, o que acredito eu, ao meu modo de ver, que vai ter sim alguma alteração no texto no Senado. Mas só que o Bezerra Coelho, gente, que é líder do governo do Jair Bolsonaro no Senado, ele falou que a medida provisória não vence segunda-feira, vence na terça-feira. Ele elencou os motivos da medida provisória vencer na terça, até ele queria votar na terça, né? Que bom que não votou, né, gente? Que bom que poderia ter votado na terça, né? Que ao meu ver, todo mundo diz que a MP vence segunda-feira, dia 13, mas ao entender do Bezerra Coelho, vence só na terça-feira. Gente, se você tiver alguma informação sobre isso, me passe. Olha, gente, o senador Randolfo Rodrigo, esse senador é um baita senador, gente, é combativo, é do lado dos pobres mesmo, ele é do Amapá, da rede, né? Adiantou no dia de ontem que não deve aceitar algumas propostas da medida provisória 871, que combate irregularidades nos benefícios, né? Para ele, a MP é uma forma encontrada pelo governo para antecipar a reforma da Previdência em prejuízo da população mais pobre. Isso é notório, né, gente? Até a situação deveria enxergar essa realidade. Também somos favoráveis a combater fraudes, mas o que nós rejeitamos é iniciar a reforma da Previdência pela medida provisória, prejudicando a parte mais vulnerável. Esse tipo de drible, né, que ele se refere, na reforma atingindo aqueles que recebem o BPC, ou seja, o benefício de prestação continuada, e atingindo os trabalhadores rurais. Por quê, gente? O governo já sabia. Hoje a gente parando para pensar com a cabeça mais fria, né, a gente analisando ponto por ponto, o governo sabia
na hora que estava elaborando o texto da PEC de número 6, que a Câmara e o Senado não ia aceitar mexer no BPC e nem na aposentadoria rural. E o governo, se antevendo a isso, ele mandou a medida provisória, ou seja, para endurecer a concessão de benefício para aposentadoria rural, né, gente? Para endurecer a concessão do BPC e mais, né, gente? Já poder reavaliar esses 2,5 milhões de segurados que recebem o BPC pela MP 871. Gente, há bastante controvérsia, né? Porque, segundo algumas informações, serão convocadas para a perícia médica aqueles benefícios que há indícios de irregularidade, né? Isso, o texto da relatoria e por aí vai, né? Até eu estava lendo o relatório ontem da MP que foi aprovado na Câmara, diz isso, né? Que principalmente visa focar mais nesses benefícios da agricultura, do salário do agricultor, né? Aposentadoria especial do agricultor. Mas, gente, se você pegar a MP como ela foi mandada para a Câmara, né, para o Congresso, é explícito que o governo vai reavaliar, fazer perícia, né, gente, a reavaliação médica nos segurados que recebem o BPC que estão há mais de 2 anos sem passar por perícia médica. Tá claro, mas tá tão límpido como a água de um riacho cristalino, né, gente? Não tem como você duvidar, a não ser que esse conceito foi mudado, né? Na minha concepção o governo vai convocar sim, ou então a grande maioria desse pessoal para passar por perícia médica. E não só aqueles benefícios que estão com indícios de irregularidade. Eu quero mais uma vez parabenizar a oposição, né, gente? Eu acho que vai ser mais aguerrido no Senado. O governo vai ter mais dificuldade no Senado para aprovar a MP 871 da maneira que está. Provavelmente vão sugerir novas emendas, estabelecer alguns critérios, né, em questão ao BPC, porque, gente, se você parar para analisar, o único tipo de benefício que o governo não colocou critério nenhum, nem oposição, nem situação, foi o BPC, porque tem critérios também, e o auxílio doença também, né, não tem critérios, né, mas a aposentadoria rural tem alguns critérios que o governo tem que seguir, por exemplo, até mesmo o tempo de defesa é maior do que os outros benefícios, a questão por exemplo, da aposentadoria por invalidez, que se a pessoa tiver 15 anos de aposentadoria e 55 anos de idade, está isento. Aqueles que têm 60 anos para cima, está isento também. Ou seja, há critérios nos outros tipos de benefícios, só no BPC que não foi colocado critério algum. Tomara que o Senado reveja essa posição e coloque alguns critérios também para o pessoal que recebe o BPC. Não é porque é um benefício que não é contributivo que deva ser, digamos assim, tão humilhado, né, tão sacaneado dessa maneira. Gente, mas eu pergunto para você, será que vai ter quórum segunda-feira para votar essa MP 871? Ela vai ser votada apenas na terça-feira, como quer o Bezerra Coelho, líder do governo no Senado? Dá aí sua opinião, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.